Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente fica muito feliz de você estar aqui mais uma vez acompanhando a gente. A gente vai dar seguimento aqui no livro de Filoteia, escrito por São Francisco de Sales. Vamos dar início nas reflexões, na meditação do capítulo 1. E caso você não tenha visto o nosso vídeo anterior, em que a gente fez uma introdução, a gente falou um pouco sobre São Francisco de Sales, procura aqui no nosso canal o vídeo para você acompanhar, vai ser bem importante, bem legal para você ter esse contexto inicial, entender um pouco mais de quais eram os objetivos de São Francisco de Sales com esse livro, entender até um pouco melhor da estrutura dele. Acredito que isso vai ser de grande valia para nos ajudar nessas meditações, nessa jornada que a gente vai fazer aqui com o Filoteia, tá bom? E mais uma vez, só falando para vocês, a gente está usando essa edição do Minha Biblioteca Católica. Existem outras edições, mas é essa que a gente vai estar usando aqui nessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre a Filoteia, meditando e refletindo sobre os capítulos desse livro. Tá bom? E antes de mais nada, para a gente efetivamente começar, efetivamente irmos para o primeiro capítulo, vamos, é claro, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Amém, pessoal. A gente vai então para o primeiro capítulo, e na verdade esse primeiro capítulo é o primeiro capítulo da primeira parte do livro. A gente viu no vídeo anterior que esse livro, Filoteia, foi dividido por São Francisco de Sales em 5 partes diferentes. Esse é o primeiro capítulo da primeira parte. E antes da primeira parte, né, aqui na página em que temos a divisão da primeira parte do livro, tem uma pequena descrição dela. A gente já falou disso no vídeo anterior, mas só para a gente pegar todo o conteúdo do livro, aqui está escrito que a primeira parte da introdução contém os avisos e exercícios necessários para levar a alma desde o seu primeiro desejo da vida devota até uma absoluta e formal resolução de abraçá-la. Então é a parte do livro que São Francisco de Sales vai nos encaminhar para nós efetivamente tomarmos a decisão firme, a decisão sólida de querermos viver a vida devota, de alcançarmos e buscarmos a santidade. Tá bom? E o primeiro capítulo do livro é o capítulo o primeiro capítulo do livro também, mas a primeira parte é que tem a descrição da verdadeira devoção. Temos aqui capítulo 1, descrição da verdadeira devoção. Então é um capítulo em que São Francisco de Sales vai descrever para nós qual que é essa verdadeira devoção da qual ele está escrevendo, a qual ele quer nos ensinar e quer que nós caminhemos em direção. Vocês vão perceber também que os capítulos do livro de Filoteia, muitos deles são bem curtos, eles são enxutos até. Apesar disso, eles são espiritualmente muito ricos e profundos, tá bom? Então, a gente pode tirar muitas coisas boas de cada um desses capítulos. E apesar do tamanho deles, eu não vou conseguir ler todos os capítulos. Alguns, por serem bem curtinhos, eu consigo até ler o capítulo inteiro, outros são um pouco mais longos. Mas as principais partes de cada um desses capítulos eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder refletir, para a gente poder meditar. Então vamos lá. Capítulo 1, descrição da verdadeira devoção. São Francisco de Sales ele já inicia essa descrição da seguinte maneira. Tu aspiras à devoção, caríssima Filoteia, porque sendo cristã, sabes que é uma virtude em extremo agradável à majestade divina. Como, porém, as pequenas faltas que se cometem no princípio de qualquer obra vão crescendo e avultando infinitamente com o progresso dela e são quase irreparáveis no fim. Convém que, antes de tudo, saibas o que é a virtude da devoção, porque, como não há senão uma verdadeira e há uma infinidade de outras falsas e vãs, se não conheceres qual é a verdadeira, podes enganar-te e desperdiçar o tempo a seguir alguma devoção fora de propósito e supersticiosa. Então aqui, já logo no início, São Francisco de Sales ele nos dá uma advertência.
ele fala para a gente: Filoteia, vocês são cristãs, vocês querem ser devotas porque sabem que isso agrada a Deus. Porém, vocês têm que tomar cuidado, porque existem uma diversa gama de devoções que não são verdadeiras, que não são boas. E existe apenas uma que é verdadeira e que agrada a Deus. Essa é a devoção que São Francisco de Sales quer nos ensinar. A devoção que está verdadeiramente de acordo com o Evangelho de Cristo, que está verdadeiramente de acordo com a doutrina da Santa Igreja Católica, que é a devoção que os santos viveram e nos deram de exemplo em suas vidas. Então, aqui São Francisco de Sales dá essa advertência para nós, para que nós tomemos cuidado para não cairmos em alguma devoção que seja falsa, que seja vã ou até mesmo supersticiosa. Alguma devoção, às vezes, que nem está de acordo com a doutrina da Igreja. Então, essa é uma primeira advertência. Um primeiro exemplo de devoção, vamos dizer assim, falsa, é uma devoção que não está de acordo com a religião católica. Uma devoção em que a doutrina, os ensinamentos não estão de acordo com o Evangelho de Cristo. Porém, existe uma outra falsa devoção, vamos dizer assim, um outro perigo de se cair em uma devoção falsa, e São Francisco de Sales, logo em seguida no capítulo 1, nos dá alguns exemplos de atitudes que podem nos levar a uma falsa devoção. Eu vou ler aqui, por exemplo, o que ele coloca. Aquele que é inclinado ao jejum, ter-se-á na conta de muito devoto se jejua, embora o seu coração esteja cheio de rancor. E não se atrevendo por sobriedade a molhar a língua no vinho, nem sequer na água, não terá escrúpulo de mergulhá-la no sangue do próximo com murmurações e calúnias. Outro julga-se devoto, porque todos os dias reza uma infinidade de orações, embora depois disso a sua língua se desate e espraie em palavras duras, arrogantes e afrontosas, contra os seus familiares e vizinhos. Outro de bom grado tira a esmola do seu bolso, para dar aos pobres, mas não pode tirar do coração doçura para perdoar aos seus inimigos. Então aqui, São Francisco de Sales ele dá outros exemplos de atitudes que podem nos levar a uma falsa devoção. Fazer algumas atitudes boas, mas que na totalidade do nosso coração, na totalidade do nosso amor a Deus, não existe essa entrega plena, essa entrega de tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus e de tudo aquilo que fazemos de uma maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Igreja. São Francisco de Sales até escreve aqui: todas essas pessoas são em geral tidas na conta de devotas, e contudo, de modo algum o são. E ainda por cima ele conclui de um modo até duro. Ele escreve: é assim que muitas pessoas se cobrem e disfarçam com certas ações exteriores próprias da santa devoção, e o mundo julga que elas realmente são devotas e espirituais, mas na realidade não passam de estátuas e fantasmas de devoção. Então são palavras até bem enfáticas, vamos dizer assim, de São Francisco de Sales, mas ele deixa claro o que está implícito nessas atitudes, nessas ações. Muitas dessas ações são boas, elas são próprias da verdadeira devoção. Dar esmolas, rezar, jejuar, fazer atitudes de perdão, atitudes de caridade. Todas essas ações são próprias da santa devoção. As pessoas que são devotas e que alcançam essa verdadeira devoção que São Francisco de Sales quer nos ensinar, elas vão fazer isso. Porém, aquelas que apenas exteriormente fazem isso, mas no seu coração não há o amor a Deus, a entrega a Deus, não há a fé naquilo que a igreja ensina, naquilo que a igreja prega, naquilo que Jesus nos ensinou, essas pessoas não estão, na verdade, vivendo a verdadeira devoção. São como fantasmas e estátuas de devoção. Não estão, em verdade, amando e caminhando no caminho da santidade. Bom, mas depois de a gente expor e colocar tudo isso aqui, vamos entender qual que é essa verdadeira devoção. E é exatamente o que São Francisco de Sales coloca. Bom, mas depois de a gente expor e colocar tudo isso aqui, vamos entender qual que é essa verdadeira devoção. E é exatamente o que São Francisco de Sales coloca. Logo em seguida, ele vai ensinar para nós e vai nos dizer o que é a verdadeira devoção. E eu vou ler aqui porque a explicação que ele dá é muito bonita,
Vocês vão perceber até ao longo dos capítulos que São Francisco de Sales ele é bem didático até. Ele dá vários exemplos práticos, vários exemplos bons e fáceis de entender com relação à vida espiritual, a entender qual que é essa dinâmica da vida interior. Então, vendo para a leitura, ele coloca o seguinte: a viva e verdadeira devoção à Filoteia pressupõe amor de Deus, ou melhor dizendo, não um amor qualquer, porque quando o amor divino embeleza a nossa alma, toma o nome de graça, tornando-nos agradáveis à sua divina majestade. Quando nos dá a força de fazer o bem, chama-se caridade. Mas quando chega a tal grau de perfeição que não somente nos leva a praticar o bem, mas até nolo faz praticar com desvelo, frequência e prontidão, então chama-se devoção. Ou seja, a devoção não é simplesmente o amor a Deus, a caridade. É também, mas é uma caridade, um amor a Deus que está pronto, que está praticamente à espera e preparado para agir de prontidão, frequência e desvelo. E é nisso que se consiste a devoção, é essa caridade pronta para estar agindo de acordo com aquilo que é da vontade de Deus. Dando seguimento, ele vai fazer até uma analogia para a gente entender melhor. As avestruzes nunca voam. As galinhas voam, mas voam pouco e rasteiras, e raras vezes. Mas as águias, as pombas e as andorinhas voam muito, e depressa e a grande altura. Do mesmo modo, os pecadores não voam para Deus, porque todo o seu andar é na terra, e para a terra. As pessoas boas, que ainda não alcançaram a devoção, voam para Deus, pelas suas boas ações, mas raras vezes, vagarosa e pesadamente. As pessoas devotas voam para Deus com muita frequência, prontamente e com elevação. Ou seja, as pessoas que são devotas, elas não só fazem coisas boas, mas elas fazem coisas boas com muita frequência, prontamente. Estão totalmente entregues a Deus e dispostas a voar em direção a Ele. E encerrando, concluindo essa parte, São Francisco de Sales coloca: numa palavra, a devoção não é mais do que uma agilidade e vivacidade espiritual com que a caridade produz em nós as suas obras, ou nós as fazemos por ela com prontidão e complacência. Então, essa é a verdadeira devoção. Não é só ter a caridade, o amor a Deus, mas é ter a caridade, o amor a Deus a tal ponto de nós estarmos dispostos a colocar essa caridade em prática com devoção, com prontidão, com diligência, com frequência, assim que for da vontade de Deus, assim que nós tivermos o dever de agir por caridade. Essa é a verdadeira devoção que São Francisco de Sales está aqui ensinando para nós. Que ele está colocando e expondo para a gente, para que a gente possa logo entender o que é a verdadeira devoção e poder, já compreendendo o que ela é, melhor vivê-la ao longo dessa leitura, ao longo da nossa vida. Mas ele dá, para encerrar o primeiro capítulo, ele dá alguns outros aspectos da verdadeira devoção que são muito importantes. Eu vou ler aqui para a gente conseguir ir se orientando. E como a devoção se firma e funda num certo grau sublimado de caridade, não só nos faz prontos, ativos e diligentes na observância de todos os mandamentos da lei de Deus, ou seja, se a gente quer amar a Deus, se a gente quer ter essa caridade, e não só a caridade, mas a devoção, que é a caridade pronta, diligente e frequente, a gente deve não só, na verdade, observar e praticar os mandamentos da lei de Deus, porque vamos dizer assim, isso é a tarefa de casa. Para sermos caridosos, nós devemos observar e fazer os mandamentos da lei de Deus, mas São Francisco de Sales ele inclui algo. Então, como a devoção se firma e funda num certo grau sublimado de caridade, não só nos faz prontos, ativos e diligentes na observância de todos os mandamentos da lei de Deus, mas além disso, estimula-nos a fazer pronta e gostosamente quantas mais obras boas possamos, ainda que não sejam de preceito, mas somente aconselhadas ou inspiradas. Aqui a devoção ela mostra uma outra característica que é
muito importante, que para mim é uma das mais, talvez, difíceis para nós conseguirmos colocá-las em prática, mas é uma das mais belas, que é o ir além. Nós não devemos apenas fazer o que é de preceito, os mandamentos da lei de Deus. Claro, observar os mandamentos da lei de Deus é algo muito bom, algo muito necessário. Mas se queremos verdadeiramente ser devotos, se queremos verdadeiramente trilhar o caminho da santidade, nós devemos ir além. Além do que é o preceito, além do que nos manda o mandamento da lei de Deus. É só a gente olhar o exemplo da vida dos santos. Os santos viveram os mandamentos de Deus de maneira exemplar, mas eles foram além dos mandamentos da lei de Deus. Quantos não foram os jejuns, as orações, as boas obras de caridade, as boas obras missionárias que iam muito além do que os mandamentos da lei de Deus nos pedem? Então, esse aspecto da verdadeira devoção, da santidade, é algo fundamental. É algo, vamos dizer assim, como eu disse, difícil para que a gente possa colocar em prática num primeiro momento, muito por conta dos nossos pecados, dos nossos defeitos, nossas dificuldades, mas que, sem dúvida alguma, com as graças de Deus e vamos ver aqui ao longo dessa jornada no Filoteia, nos exercícios espirituais corretos, é algo que a gente com certeza consegue alcançar. Não só com certeza, mas como devemos alcançar. Afinal de contas, todos nós somos chamados para a santidade, todos nós somos chamados para a verdadeira devoção. E encerrando esse primeiro capítulo, São Francisco de Sales ele coloca, ele meio que vai fazer uma conclusão daquilo que a gente acabou de refletir. Então, finalmente, a diferença entre a caridade e a devoção é a mesma que há entre o fogo e a chama, pois sendo a caridade um fogo espiritual, quando é muito abrasador e levanta a labareda, chama-se devoção. De sorte que a devoção não acrescenta ao fogo da caridade senão a chama, que torna a caridade pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos da lei de Deus, mas na prática dos conselhos e inspirações celestes. Essa descrição da verdadeira devoção, essa questão do ir além, ela me lembra muito também o Evangelho, a passagem do jovem rico, principalmente ali em Marcos capítulo 10, que o jovem rico chega a nosso Senhor Jesus Cristo e diz para ele: Mestre, o que eu devo fazer para ser bom? E Jesus Cristo responde: observa os mandamentos da lei de Deus. Ele diz: não matarás, não cometerás adultério, honra pai e mãe. Jesus lista alguns dos mandamentos. E o jovem rico responde: Mestre, eu já faço tudo isso desde minha infância. O que mais me falta? Ou seja, o que mais eu preciso fazer para ir além? O que eu preciso fazer para ir além dos mandamentos da lei de Deus, para ser perfeito, para alcançar a santidade, traduzindo. E Jesus fala: te falta uma coisa. Vai, vende todos os teus bens aos pobres, vende todos os teus bens, ou dá aos pobres, vem e segue-me. É isso, o ir além. Jesus estava convidando esse jovem rico a dar o passo de ir um pouco mais a fundo, ir às águas mais profundas, como dizem, além dos mandamentos da lei de Deus, que sim, são muito bons e que nós devemos sim observar. Mas para a santidade, nós devemos ser generosos. O jovem rico precisava ser generoso, ele precisava desapegar-se do que ele tinha. Precisava dar esse passo de santidade, esse passo de confiança, de entrega a Deus. E aqui que também consiste a verdadeira devoção, a busca da santidade. Não é só fazer os preceitos, os mandamentos da lei de Deus, o que já é algo muito bom, mas se queremos alcançar as alturas elevadas de que voam as águias, não ser como os avestruzes e as galinhas que alçam voo, as galinhas que alçam voos rasteiros e por pouco tempo. Se queremos ser como as águias que voam lá nas alturas, próximos de Deus, devemos dar esse passo de ir além do que pede os preceitos, além do que aquilo que Deus nos pede, ir além do que nós devemos fazer apenas por obrigação. Essa entrega generosa e total a Deus que Jesus pede para nós e nos ensina no Evangelho, que tantos santos nos ensinaram nas suas vidas. Então, que São Francisco de Sales, lá do céu, interceda por nós, para que possamos dar esse passo além, para que possamos verdadeiramente conhecer
a devoção, a santidade que agrada a Deus, que possamos ter essa caridade ativa, pronta, frequente, diligente, que estaria à disposição para amar e para fazer a vontade de Deus naquilo que é das nossas obrigações, mas também naquilo que é inspiração divina, naquilo que não é a nossa obrigação direta. Que Deus nos abençoe sempre e que possamos, dia após dia, crescer nessa união com Deus, crescer nessa caridade, nessa devoção. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.